Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Ilustração, Marília Pirillo. A história da Chapeuzinho Vermelho você já conhece, né? É aquela em que uma menina vai levar uma coisa para a avó que mora na floresta, mas aí ela e a avó acabam na barriga de um lobo. Neste livro não vai ser bem assim. Para começar, os chapeuzinhos não são vermelhos. São azul, verde, branco, lilás, cor de abóbora e preto. E as histórias também são diferentes. Tem uma que a Chapeuzinho é malvada, outra ela quer ser famosa, outra ela é gordinha, outra ela quer ganhar dinheiro, outra fala sobre amizade e a outra fala sobre o tempo. Tomara que você goste de ler a história dessas outras Chapeuzinhos. E depois você até pode inventar uma Chapeuzinho nova. O importante é a gente saber que pode mexer nas histórias. Então vamos começar. Chapeuzinho Azul. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda. Tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Essa roupa era de veludo azul, e a menina não a tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo da vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de amoras azuis para a sua avó, como você sempre faz. Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa de sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava: pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: Bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cesta? Uma torta de amoras. Para mim? Não, senhor, estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó, depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Foi quando teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de flores de miócetes azuis para a avó? Aposto que ela vai gostar. Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e saiu catando flores alegremente. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu na porta. Pom, 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 pom. Quem é? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras para a senhora. Abre a porta, vovó. A vovó então levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo quem estava lá, nem titubeou. Puxou o gatilho e bang! Deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata,
colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com os esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta. Pom, 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 pom. Quem é? Perguntou a avó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca enorme, de modo que só se podia ver uma pequena parte de sua cara. Então, a menina perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos. E esses olhos tão grandes? São para ver os lobos de longe. E essas mãos tão grandes? São para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande? É para comer carne de lobo. Gritou a vovó com alegria. E depois de dar uma grande gargalhada, ela falou: realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E aí, as duas foram até o fogão, tiraram a travessa do forno e comeram o lobo de uma só vez. Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, o caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que viria o lobo em pedaços, comido por aquelas duas. Então ele apontou sua espingarda para elas e disse: Vocês estão presas. Nós? Por quê, senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe por que estes estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados. Aí ele pegou duas algemas, prendeu as duas e levou-as para a delegacia. No dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho foi até a delegacia e pagou uma fiança para liberar sua filha e sua mãe. E assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre. O caçador porque ajudou a proteger uma espécie rara, o lobo. A vovó porque saiu da cadeia. E Chapeuzinho Azul porque aprendeu uma lição. Não se deve matar os animais, ainda mais se eles estiverem em extinção. Chapeuzinho cor de abóbora. Era uma vez uma menina gordinha de grandes bochechas. Todo mundo gostava muito da menina e a avó dela mais ainda, tanto que fez uma capinha com capuz para ela. A roupa era cor de abóbora, bem escandalosa mesmo, e a menina a usava o tempo todo. Por causa disso, as pessoas puseram um apelido nela: Chapeuzinho cor de abóbora. Então um dia a mãe da menina chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está muito magrinha e isso vai fazê-la se sentir melhor. Pode deixar, mamãe, disse Chapeuzinho, lambendo os beiços porque ela adorava comer. E tome cuidado, não saia do caminho porque a floresta é muito perigosa, completou a mãe. Então Chapeuzinho colocou a torta numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu.
No caminho ela cantava assim: almocei agora, mas já tô com fominha. Pena que esse doce é para a vovozinha. Chapeuzinho foi indo pela floresta, até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do chapeuzinho cor de abóbora. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uma torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima. Para mim? Não, e nem para mim, infelizmente. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: estou com tanta fome que podia comer essa menina como tira-gosto, sua avó como prato principal e a torta como sobremesa. Mas ele não podia comer Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de jabuticabeiras, macieiras, pereiras, figueiras, ameixeiras, bananeiras, abacateiros e mangueiras. Por que você não vai por ali? Que apetitosa ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e foi catando frutas pela trilha. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu na porta. Poc, 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 poc. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, imitando a voz de Chapeuzinho. Ele era bom em imitar vozes. Vim trazer uma torta para a senhora. A avó levantou bem contente e abriu a porta. Mas então o lobo pulou sobre ela e engoliu a pobre velhinha de uma só vez. Nhoque! Depois disso, ele deu um tremendo arroto. Vestiu as roupas da vovó, que ficaram apertadas, porque o lobo ficou bem gordinho depois de comer a velhinha, e deitou-se na cama para esperar Chapeuzinho. Quando a menina chegou à casa da avó e bateu na porta, o lobo falou lá de dentro, imitando a voz da velhinha. Eu já disse que ele era bom nisso. Quem bate? Sou eu, vovó, Chapeuzinho cor de abóbora. Pode entrar, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca da velhinha, de modo que não se podia ver sua cara direito. A menina então perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar quando o leiteiro passa. E esses olhos tão grandes são para ver os bolos crescerem. E essas mãos tão grandes são para segurar melancias e jacas. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro do pão quentinho. E essa boca tão grande, essa é para te comer mesmo, gritou o lobo. E dizendo isso, ele saltou sobre a menina e a engoliu de uma só vez. Nhoque! Depois, o lobo voltou para a cama e foi tirar uma sonequinha. Mas como estava com a barriga muito cheia, começou a roncar bem alto. Tão alto que um caçador escutou aquele barulhão e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo dormindo com as roupas da vovó, o caçador ficou de boca aberta. Então colocou balas em sua espingarda, apontou para o lobo e não fez nada. Não fez nada porque pensou que a vovó ainda poderia estar viva dentro da barriga do lobo. Aí ele pegou uma grande tesoura e quando estava quase começando a cortar a barriga do lobo, o lobo acordou e
Nhoque! Engoliu o caçador de uma só vez. O pior é que, depois de comer o caçador, o lobo disse: o caçador era muito salgado. Isso me deu vontade de comer um docinho. Já sei, posso comer a torta que a menina trouxe para a avó. Então, ele comeu a torta de abóbora com cobertura de chantilly e quando viu que tinha esquecido de comer a cereja, pensou: acho que ainda cabe alguma coisa. Aí o lobo pegou a cereja e comeu. Mas ele estava com a barriga tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia que... Bum! O guloso acabou explodindo e morreu. E assim, todos ficaram em pedaços para sempre. O caçador que ia comer o lobo, a vovó que ia comer a super torta, a Chapeuzinho cor de abóbora que, se tivesse continuado viva, teria aprendido uma lição. Nunca se deve comer a última cerejinha. Gostou das 2 histórias de hoje? Semana que vem teremos as outras 4. Áudio e produção do vídeo, Silvia Mandolini.